Vamos aplaudir o nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Somos filhos e filhas do Deus vivo. Vamos cantar juntos, o medo já se foi. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos Seus, pra sempre Seus. Mas trevas me encontrou, ao Seu chamar meu coração queimou, e em Seus braços me acolheu, e pra Sua mesa Você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Vamos clamar, clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos Seus, pra sempre Seus. Clamamos, somos os Teus filhos aqui, te chamamos, Abba, Pai. Nós somos Seus, pra sempre Seus, pra sempre Seus. E os filhos de Deus louvam a Ele. Somos a família de Deus Pai. Nós chamamos, nós chamamos. Vamos declarar essa verdade. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado
Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Jamais me esquecerei de como abençoe. Ganhei o teu perdão, venceu o pecado em mim, curou o meu coração, sarou o meu corpo, pôs em meus lábios uma nova canção. Vamos levantar as nossas mãos a Ele. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Me resgatou da morte, bondade me alcançou, e não me retribui conforme os meus erros. Me veste de compaixão, estende bondade. Senhor, te louvarei com tudo que sou. A sua igreja levanta as suas mãos, levanta o som da sua voz. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Eu te louvarei, eu te amarei, não importa as circunstâncias. Jesus, você terá o meu louvor, hoje para sempre, hoje para sempre. Abra os seus braços na presença de Deus. Nós amamos a sua palavra, porque ela é verdade sobre nós. Ela é a luz para o nosso caminho, ela é a água que nos lava. Bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Porque é Ele quem perdoa todos os teus pecados, é Ele quem cura todas as tuas enfermidades. O Senhor é compassivo
e misericordioso. Ele é paciente e cheio de amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui conforme a multidão das nossas iniquidades. E como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois como os céus são mais altos que a terra, assim são as misericórdias do Senhor sobre nós. Pois Ele conhece de onde viemos, Ele conhece a nossa origem e sabe que nós somos pó. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre, e vem dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre, ardente louvor. O nosso amor por ti, nosso amor por ti jamais acabará. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Tudo que há em mim louve, tudo que há em mim cante. Aleluia, obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor tão grande, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos convence, esse amor que nos alcança e nos transforma. Nós celebramos o seu amor nessa manhã. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Diga isso ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Glória a Deus, obrigado, Jesus, porque Tu és conosco, ó Deus, nós Te amamos, Senhor, Tu és poderoso, ó Deus, na nossa vida, Deus, que alegria, Deus, poder estar Te adorando e Te buscando, ó Deus, nesse dia, Deus, Tu é digno de todo louvor, Tu é digno de toda adoração, Deus, Tu és poderoso, ó Deus, para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, nós queremos, Deus, nesse dia, Deus, apresentar as famílias, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoe as famílias, ó Deus, nós repreendemos todo mal, toda ação, Deus, contra as famílias, nós queremos repreender agora em nome de Jesus, porque Deus, a família é o nosso maior patrimônio, a família, o Senhor que criou e gerou a família, Deus, e nós queremos abençoar todas essas famílias, ó Deus, todo pai de família, Deus, seja abençoado, aqueles que estão presos no cativos, ó Deus, no pecado, nós pedimos agora libertação de todo vício, de toda prostituição, de todo álcool, ó Deus, de toda droga, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te amamos, ó Deus, e para sempre Te amaremos, Tu é digno de todo louvor, Tu é digno, ó Deus, muito obrigado, Jesus, seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo, ó Deus, em nossas casas, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, queremos bendizer o Seu nome, ó Deus, por onde nós formos, ó Deus, por onde nós pisarmos, ó Deus, queremos anunciar o Teu Evangelho, dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, sejam todos bem-vindos ao culto online da Paz Church de Florianópolis. Eu quero dizer que é um prazer imenso ter vocês conosco. Eu tenho certeza que juntos nós iremos alcançar todos os sonhos e as promessas de Deus para as nossas vidas. E eu quero encorajar você que está nos assistindo, pega esse link, pega esse culto, o vídeo desse culto, envia para os seus amigos, para os seus colegas, sabe? Vamos anunciar a palavra do Senhor. Se você não deu um joinha, dê um joinha, vamos, publique aí nas suas mídias sociais e vamos juntos alcançar esse mundo para Jesus. Que alegria ter vocês conosco. Repito, Deus abençoe. Fique agora com a Agenda da Paz.
Oi, gente, tudo bem? Enfim, que fala para vocês da nossa agenda. E 7 de setembro, presta atenção, 7 de setembro acontecerá o Expresso 1, um treinamento para discipuladores, às 6 horas da tarde, aqui na igreja presencialmente. E o valor da inscrição é de R$ 15. Você que quer participar, entre em contato com o nosso WhatsApp para você estar fazendo a sua inscrição e garantindo já a sua vaga. E também está acontecendo nosso Bazar da Paz. Você que quer vir dar uma olhadinha no que está acontecendo, todas as quartas, de quarta a sexta-feira, de 1h30 a 17h30 da tarde, está acontecendo nosso bazar aqui na igreja. E você que tem alguma roupa que queira doar para estar colocando no bazar, também pode estar vindo e colaborando com essa ação social, que é muito legal. Belezinha? E também lembrando do nosso Tadel, que acontece todas as terças-feiras, às 19h30, online. E a última terça-feira do mês acontece nossa terça live, às 8 horas da noite, presencialmente, aqui na igreja. Todas as quartas e quintas temos nossos live groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando de um. É muito legal estar participando de um live group. Belezinha? E também nossos 3 cultos acontecem normalmente, online e presencial. Tem um online às 10 da manhã, se você não pode vir presencialmente. Tem presencialmente 10 horas da manhã e às 19 horas da noite, seguindo certinho a norma de distanciamento, uso de máscara e o uso de álcool em gel também. E se você não segue a gente lá no YouTube, no nosso Facebook e Instagram, estamos deixando tudo aqui embaixo para você estar acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Belezinha? Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Quanta notícia maravilhosa, quantas coisas legais estão acontecendo, você não pode ficar de fora. E reforçando que nós temos os nossos cultos presenciais aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Tem sido uma bênção. Se você puder, venha estar conosco. Nós estamos obedecendo todo o distanciamento social, com máscara, álcool em gel. Vai ser muito bom, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero falar com vocês uma palavra bem legal. Eu quero dizer que a generosidade, ela alcança o coração de Deus. Deus ama todos aqueles que dá com alegria. E a Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 28, 22, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Verdadeiro dízimo e uma oferta genuína vem de um coração cheio de gratidão. Jacó, meus amados, quem falou isso aqui, esse texto acima, quem citou isso foi Jacó. E Jacó, quando que Jacó diz isso? Quando Jacó diz que certamente dará o dízimo, depois que Jacó teve uma experiência com Deus, e ele experimentou a doçura da presença do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 12 e 15. Então Jacó sonhou, olha a experiência que Jacó teve. Então Jacó sonhou, e ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor disse, eu estarei com você, e o protegerei em todos os lugares aonde for, e farei com que você volte para essa terra, e eu não abandonarei até que cumpra tudo o que prometi. Então, depois desse sonho, depois dessa experiência que Jacó teve, Jacó disse, certamente, de tudo eu darei o dízimo. Jacó acordou, meus amados, de uma maneira grata e decidiu imediatamente implementar a entrega do dízimo em sua vida. Uma atitude que veio do coração, mas uma atitude de gratidão. A atitude de Jacó, sabe, a atitude de dar o dízimo ao Senhor, não foi ninguém que disse para ele, não foi ninguém que falou, você tem que dar o dízimo, mas foi uma decisão no coração dele, uma atitude que veio do coração dele, mas essa atitude baseada em uma gratidão pelo aquilo que ele viu e experimentou em Deus. Como eu sempre digo, Deus ele quer uma atitude do seu coração. E essa atitude vai nos gerar e apontar para uma vida e uma vida em abundância. Deus não interessa atitudes provocadas por conta da lei.
sabe? Deus não quer que você faça porque você tem que fazer, porque é a ordem fazer, porque o meu pastor diz que tem que fazer, então eu farei. Não, Deus não se agrada disso, não interessa por esse tipo de atitude, né? Então, assim, que eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar a oferta, porque o pastor diz, porque, né, dizem que tem que dar, né? Então, mas Deus não gosta disso, Deus não almeja isso, Deus ama aquele que dá com alegria. O que Deus quer é uma atitude do seu coração, provocada por uma imensa gratidão e amor por Ele. Isso é o que gera, é o que chama a atenção de Deus. Meus amados, Jacó lhe fez isso. Ele tomou essa decisão de entregar o dízimo, sabe? Por amor ao Senhor, por amor a Ele, querendo honrar Ele com os seus recursos. E Deus ama aquele que faz com alegria, sabe? Olha o que a Bíblia diz, 2 capítulos à frente, lá em Gênesis 30, nós observamos Deus abençoando a vida de Jacó. Em Gênesis 30, 43, diz assim: desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravas, camelos e jumento. Deus, ele fica feliz com a atitude de coração de Jacó. E Deus o abençoou. Mas você sabe por quê? Deus, ele ama todos aqueles que fazem tudo, como eu já disse, com alegria. Um coração grato a Ele. E isso chama a atenção de Deus. Deus, ele nem precisava nem nos abençoar. Deus nem precisava ter feito de Jacó um homem muito rico. Nem precisava. Porque Jacó estava fazendo aquilo ali sem querer barganhar alguma coisa. Mas por amor ao Senhor. E Deus vai lá e abençoa a vida de Jacó. E nesse dia, eu quero convidar a você a ajudar a implantar o reino de Deus aqui nessa terra, através das suas contribuições, através da sua oferta, através do seu dízimo, sabe? Esse dinheiro que é investido aqui nessa terra, Paz Church Florianópolis, nos faz alcançar, sabe, pessoas para Jesus. E eu quero te convidar a você dizimar, a você ofertar, ou você contribuir de uma forma voluntária aqui nessa obra, porque nós queremos alcançar toda a Florianópolis, toda a Santa Catarina, todo o Brasil, até os confins da terra para Jesus. E com a sua contribuição, você sendo um parceiro, você vai nos ajudar a conquistar o mundo para Jesus. Mas queremos, não que nós queremos, mas Deus quer, né, que essa atitude de você ofertar seja uma atitude de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém, querido? Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus está interessado no teu coração. Amém? Então eu vou estar orando, já está passando aqui os dados bancários para tu fazer a transferência. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado, não porque você está contribuindo, mas porque você tem um coração generoso e grato por tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo e vai fazer na sua vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de contribuirmos na obra do Senhor, Deus. Obrigado por todos os ofertantes, ó Deus, por todas as contribuições, e que essas sementes possam multiplicar 30, 60, 100 por 1 na vida daquele que semeou, Deus. Em nome de Jesus, que não falta o pão de cada dia, nos abençoe em todas as arestas, Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus, porque nós te amamos e fazemos toda a obra para ti com alegria, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, nós já contribuímos, já adoramos ao Senhor, nós oramos, e agora fique com a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar algo, não deixe nada te desconectar, não deixe nada te distrair, porque Deus tem uma palavra do céu, diretamente para o seu coração. Ele vai estar usando a vida do nosso amado pastor Jairo para dizer um recado de Deus para a sua vida, e não deixa nada te distrair, amém? Então fique agora com a palavra de Deus. Quero trazer uma palavra
para você hoje, mas antes de projetar essa palavra, deixa eu fazer uma lembrança aqui, um retrospecto aqui dos últimos 2 meses. O que nós ministramos nos últimos 2 meses? Eu estava meditando sobre isto, né, e eu me lembrei que, né, nós meditamos em 2 domingos aquela palavra, você conhece a Deus? Ou, claro, poderíamos até ter chamado ela de o quanto Deus conhece você, né? Depois, por 3 domingos, nós meditamos sobre venha o teu reino, né? Que nós aprendemos ali sobre o reino de Jesus sendo trazido para a terra, né? Que foi tão legal, tão legal. Nós aprendemos bastante nessas 3 mensagens com o tema venha o teu reino. Depois nós meditamos sobre atitudes entregam destinos. Atitudes entregam destinos. E a última mensagem que eu ministrei há 15 dias atrás foi aquela mensagem, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença, né? E o Tiago ministrou no domingo passado pela fé. Então todas essas mensagens que eu citei aqui nessa sequência de 2 meses, ela traz para nós uma direção, ela traz um norte para onde é que nós estamos indo como igreja. Eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho um desejo no meu coração e eu quero compartilhar esse desejo que eu tenho a teu respeito. Nessa última mensagem que eu ministrei, eu trouxe aqui um estudo que foi feito nas igrejas ao redor do Brasil, e nesse estudo mostra que 75% das pessoas que estão nas igrejas ao redor do Brasil não passaram por uma conversão genuína. Elas estão congregando nas igrejas, mas muito mais por carência afetiva, porque é um ambiente gostoso, por participar de uma família com bons relacionamentos, mas não participaram de uma conversão genuína, e isso faz uma diferença gigantesca. Então nós queremos muito ir para essa direção, por isso que eu fiz esse retrospecto, para mostrar para você para onde é que nós estamos indo. Então eu quero trazer hoje uma mensagem para o seu coração, e essa mensagem eu vou chamar ela de o alvo, a busca pela transformação. Então essa é a mensagem que eu quero trazer hoje para o seu coração, e eu quero muito, mas quero muito que você receba essa palavra, porque faz parte de uma direção de Deus para a sua vida. Você não está nesse culto por acaso, você está aqui por uma direção de Deus, o Espírito Santo te trouxe, e certamente Ele quer levar você a um lugar mais alto, mas claro, para isso você precisa de um alvo. O que eu vou ministrar agora, eu aprendi muito com o meu discipulador amado, pastor Sabá Liberal. Ele ministrou muito na minha vida sobre esse assunto, e eu quero compartilhar isso com você hoje. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículos 12 ao 15, a base desse assunto, que vai ser uma série de mensagens. Na realidade, eu vou dar só o início hoje, só a primeira parte, porque eu quero isso levar para outros domingos, esse assunto que é tão importante. Olha o que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo aqui, ele diz nessa carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Então ele está dizendo, eu não alcancei isso aqui ainda, eu não obtive isso, eu ainda não fui aperfeiçoado, né? Essa versão está na NVI, e aí numa outra versão mais traduzida, que é a nova versão transformadora, esse mesmo assunto ali está escrito assim, que já alcancei a perfeição. Então ele está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu ainda não alcancei a perfeição. Eu ainda não sou perfeito em Cristo, mas aí ele dá uma receita para nós. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, tudo que eu fiz de errado, ou seja lá, o que aconteceu na minha vida para trás, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Diga comigo, o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade,
devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então aqui o Espírito Santo ele usa o apóstolo Paulo para explicar um assunto que é muito sério. Na realidade, o grande dilema da sociedade, em qualquer lugar do planeta, é que a humanidade, de modo geral, todos nós já nascemos com defeito de fábrica. Isso é fato. Nós já nascemos cheios de defeitos. Nós já nascemos mentirosos. Nós já nascemos enganadores. Nós já nascemos orgulhosos. Nós já nascemos com uma série de coisas erradas. Você pega uma criança de 3 anos de idade, né, de modo geral, ela já é capaz de contar uma mentira. Ela já é capaz de querer trapacear o pai ou a mãe em alguma questão. Ela já tem essa capacidade dentro dela. O salmista ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está dizendo que a mãe teve um relacionamento extraconjugal na concepção dele. Ele está dizendo que ele já nasceu com esta carga do pecado sobre ele. Ele já foi gerado debaixo desta maldição do pecado. Então esse é o grande dilema, em que nós já nascemos com esse defeito de fábrica. A pregação do evangelho nada mais é do que um recall do fabricante. Ou seja, quando você compra um carro, a fábrica ela vai enviar depois uma notificação para você. Acontece isso com muitos modelos de carro, em que ela convida lá para trocar uma peça, porque aquela série de carros, ela veio com uma peça que está dando problema em série, aí tem que ser trocado. Então tem que ser feito um recall, tem que ser feito uma troca daquela peça. Então o que é a pregação do evangelho? A pregação do evangelho é isso, é um convite de Deus para consertar o que está errado em você. É um convite de Deus para fazer mudanças na nossa vida. Essa busca por uma transformação completa. Agora não é culpa do fabricante, pois o primeiro item saiu perfeito da fábrica. O primeiro item saiu perfeito, então não é culpa dele. Ele deu para esse ser humano o livre-arbítrio. Ele deu para esse ser humano o poder da escolha. E esse livre-arbítrio, e esse poder da escolha, fez com que o ser humano mudasse completamente esse projeto original. O homem formado por Deus, o primeiro homem criado por Deus, ele era perfeito. Mas no momento em que ele concebe o pecado inverte o homem no avesso. Inverte o homem no sentido contrário. Então a mentira ficou interessante, o pecado ficou interessante, as coisas erradas ficaram interessantes, o orgulho ficou interessante, e uma série de coisas alterou completamente o projeto original que Deus criou para o ser humano. E por causa dessa triste condição da humanidade, por causa dessa situação tão terrível que aconteceu com a humanidade, a busca pela transformação deve ser o maior alvo da vida de uma pessoa. O maior alvo de uma pessoa deve ser buscar a transformação completa. Isso não acontece do dia para a noite. O apóstolo Paulo já era o grande apóstolo Paulo, já estava fazendo mega trabalho pelo mundo afora, pregando o evangelho, plantando igrejas, fazendo uma mega obra. Ele disse: eu não alcancei ainda. Eu ainda não alcancei a perfeição. Só que tem um detalhe: eu faço 2 coisas. Uma, eu esqueço das coisas que para trás ficam. E segundo, eu corro para o alvo. Eu tenho um alvo. Existe em mim um alvo. O meu alvo é buscar a perfeição. Então o ser humano precisa estabelecer um alvo na sua vida, buscar a transformação, uma busca pela transformação, uma busca total por isso. Eu quero isso, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar isso.
porque esse é o sonho do coração de Deus, esse é o plano de Deus. É por isso que Deus te chamou para essa luz gloriosa, é por isso que você está aqui, é por isso que Ele te colocou diante da palavra dEle, é por isso que Ele deu o Espírito Santo para morar em você, porque Ele quer fazer uma transformação total na sua vida. O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e versículo 2, olha o que ele fala aqui. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, ele está rogando que você se ofereça a Deus em sacrifício, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então o culto racional que alguém deve dar a Deus, não é um culto de levantar as mãos e cantar um louvor, não é um culto de apenas fazer alguns rituais religiosos. Ele está dizendo não, o culto racional, o culto com raciocínio para Deus, que Deus recebe, é esse aqui, ó. Esse aqui, que vocês se ofereçam a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício santo e agradável. Quando você oferece a sua vida para Deus, você oferece a sua vida, você faz o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o sacrifício agradável para Deus, você oferece a tua vida, para Ele realizar a obra. Que obra? Aí ele explica no versículo 2, olha o que ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Amoldar, ou seja, deixar o mundo servir como molde para você, fazer o que os outros estão fazendo. Você não pode fazer o que os outros estão fazendo. Ele está dizendo, não se amolde ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo é um padrão sujo, é um padrão imoral, é um padrão incorreto, não é o padrão para você. Não se amolde a isso, não pratica isso. Aí ele diz, mas transformem-se. Eu proporciono, eu tomo a decisão, eu busco essa transformação. Ele não está dizendo assim, mas deixa Deus transformar você somente. Ele está dizendo, transformem-se. Transformem-se, eu busco essa transformação. Você está entendendo? Estamos juntos? Amém? Ele diz, transformem-se pela renovação da sua mente. A sua mente, ela precisa passar por uma renovação, porque o mundo toda hora, todo dia, o mundo está trazendo lixos, o mundo está trazendo conceitos errados, o mundo está trazendo mentira para dentro da sua mente, o tempo todo. Você assiste um filme, você assiste uma série, você conversa com alguém, você lê uma notícia, o tempo todo o lixo está entrando dentro de você. Ele está dizendo, transformem-se através da renovação da sua mente. Você vai assistir um filme, no filme eles vão convencer você que uma mentira para um bem é coisa boa. Não, mas você está mentindo para poder garantir o seu salário. Você já viu isso nos filmes? Não, mas você está mentindo, porque se você não mentir, você vai ser demitido. Então você tem que mentir para você não ser demitido. Aí a pessoa mente. Só que esse padrão do mundo não tem nada a ver com a palavra. Não é esse o sonho, o plano do coração de Deus para você. Então ele está dizendo, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, diga comigo, capazes, para que você possa, para que você tenha capacidade, condição de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, ou seja, eu só vou viver a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida numa única condição: se eu transformar-me, se eu não deixar o mundo gerar um molde em mim. Ou seja, eu pego o padrão do mundo, eu jogo fora, e eu me transformo, renovando a minha mente, para que eu passe a ser capaz de receber, de experimentar, de comprovar o que Deus tem para a minha vida. A sua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável.
Para eu experimentar isso, eu preciso me transformar. Por isso que essa mensagem, esse princípio dessa série, né, o alvo dela é, o tema dela é o alvo, a busca pela transformação. Nós precisamos ser transformados. Sabe qual é o conceito bíblico dessa palavra transformação que nós lemos ali? Então essa palavra transformar no conceito bíblico, né, o sinônimo dela é amadurecer. Então transformação é igual a maturidade. Transformação é igual a maturidade. Então, ou seja, qual que é o plano do coração de Deus? Qual que é o sonho de Deus? É que nós sejamos maduros em Deus. Pessoas maduras. Pessoas maduras agem diferente das crianças. Eu vou contar um testemunho nosso pessoal aqui da nossa casa. Quando os nossos filhos eram pequenos, então nós tínhamos que dar banho neles. Nós tínhamos que pôr a comida no prato e colocar na boquinha deles. O trabalho deles qual era? Abrir a boquinha. Só abrir a boquinha, a gente colocava a comida na boquinha. Abre a boquinha, vamos fazer o aviãozinho. Abriu a boquinha. Gostoso, papazinho. Só que quando os nossos filhos cresceram, e estão todos aqui, e eles testemunham isso, quantas vezes os nossos filhos, eles falaram assim: pode deixar que eu cuido do almoço hoje. Pode deixar, eu faço o almoço. Pode deixar que eu limpo a casa. Quantas vezes eu me lembro da Fabiola falando: mãe, deixa comigo, eu faço a faxina, né? Eu limpo a casa. Pode deixar, eu cuido do almoço, né? Pode deixar que eu cuido. Pode deixar, eu cuido da casa. Pai, pode ir, mãe, pode ir, eu cuido da casa. Outra coisa, quantas vezes os filhos ganhavam os seus salários e chegava: pai, está aqui uma parte para ajudar na despesa da casa. Eu quero ajudar, eu quero participar. Eu estou citando exemplos práticos da casa para entender a questão da maturidade. É a maturidade que gera isso. O filho criança recebe a comida na boca, o filho maduro, ele ajuda, não é verdade? Ele já diz: deixa comigo. Você não precisa pedir para lavar a louça. Você não precisa pedir para o filho adulto arrumar a própria cama, precisa? Não, ele é maduro, ele arruma a própria cama, ele cuida da própria comida. Olha, não vou poder ir para casa hoje, pode deixar, eu me viro, eu faço a minha refeição, eu me viro, eu sou adulto. Então, ou seja, o sonho de Deus é que essa maturidade alcance cada pessoa da igreja. Que todos busquem esse crescimento, essa maturidade. Esse deve ser o alvo de cada membro da igreja do Senhor Jesus. E não estou falando da Pastor de Florianópolis, mas da igreja de modo geral. Olha como ele explica isso daqui. Isso aqui, ó, é o plano de Deus para a sua igreja. Aos Efésios capítulo 4. Se você pegar esse capítulo 4 de aos Efésios e estudar, você vai ver que isso daqui é o plano de ação de Deus para a sua igreja. Nós não vamos pegar a partir do 11 para não demorar no texto, mas no 11 ele começa dizendo assim: Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele vai dando o modo operante da igreja, ele vai dando o modo que a igreja deve ser direcionada e deve ser dirigida. Quando chega no versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Eu vou parar aqui, antes daquele parênteses ali, para poder te explicar algo bem importante. Primeiro ponto: o Espírito Santo está inspirando essa palavra. E o Espírito Santo inspirando essa palavra na boca do apóstolo Paulo, que narra esse texto, ele diz assim: até que todos. Guarda essa palavra comigo, até que todos.
O sonho do Espírito Santo não é que um grupo de pessoas se tornem pessoas maduras espirituais, tem visão de Deus, revelação, direção do Espírito Santo e palavra profética nos lábios. O sonho de Deus não é que alguns felizardos sejam qualificados para receber isso, não. O sonho de Deus é até que todos. O sonho de Deus é que cada pessoa entregou a vida a Jesus, ela começa na fase de bebê, ela passa para a fase criança, e depois ela vai para a fase da adolescência, e vai para a fase de jovem adulto. Esse é o propósito de Deus, até que todos cheguemos, o quê? Aí ele diz, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí ele diz, a perfeita varonilidade. Eu vou traduzir isso para você, eu peguei uma versão bem traduzida para você poder entender. Esse entre parênteses é a mesma palavra, só que em uma outra tradução mais clara para você. E cheguemos à maturidade. Então eu posso pegar essa palavra lá de cima, sem medo de errar, e ele diz, eu posso dizer assim, até que todos cheguem à maturidade. Qual que é o sonho então do Espírito Santo? Até que todos cheguem à maturidade. Então quando os filhos crescem, tem um mais velho e um mais novo, você pode sair e deixar o mais novo para o mais velho cuidar? Quando crescem, podem? Sim ou não? Pode, Patrícia? Você tem uma filha mais velha, já cuida da mais nova? Cuida. Ou a mais velha deixa a mais nova com fome? Não. Faz comida. Não é assim? Hoje nós não temos mais um filho mais velho que cuida do mais novo, mas já tivemos. Podia sair tranquilo, podia viajar e deixar o mais velho cuidando do mais novo. O mais velho cuidava do mais novo. E quando a gente chegava em casa, estava tudo em ordem. Ele cuidou mesmo, fez comida, limpou a casa e cuidou do mais novo, não é assim? Por quê? Porque ele agora é maduro. Ele adquiriu a maturidade. Então qual que é o sonho do coração de Deus? Até que todos cheguemos à maturidade. Aí ele continua, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você imagina comigo, vamos imaginar, não estou falando desta igreja local aqui, eu estou falando da igreja de Jesus, de modo geral. Imagina a igreja de Jesus, de modo geral, todos em maturidade. Aquele que acabou de converter, legal, ele está no processo. Mas aquele que passou dessa fase da infância e da adolescência, ele já chegou à fase adulta. Então todos eles maduros em Cristo. Maduros em Cristo. Então é disso que ele está falando. Ele está falando que ele tem um sonho no coração dele. Qual é o sonho do coração dele? É que todos cheguem à estatura da plenitude de Cristo. Ação, a obra de Cristo. Não está falando de altura, estatura física. Ele está falando da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, Cristo pleno em mim através das minhas ações, eu pleno em Cristo através das ações. Amém? Aí ele completa dizendo, para que não sejamos mais como meninos. Como que se portam os meninos? Aí ele diz aqui, na continuação, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Como que os meninos fazem? Você já viu aqui antes do culto? Ou depois do culto? Como que as crianças ficam? Correndo de um lado para o outro, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. E ele diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo nesse aspecto que eu vou te falar aqui agora. Existe hoje milhares e milhares e milhares de púlpitos online. Tem pessoas ensinando hoje pela internet tudo que é bom e tudo que é ruim. Então tem pessoas querendo provar pela internet que adultério não é pecado.
Porque Jesus já te perdoou de tudo. Então você pode adulterar à vontade, você pode ver pornografia à vontade, você pode envolver com tudo que é imoral à vontade, você pode praticar tudo que é errado à vontade, porque você não vai conseguir vencer isso. Jesus já te perdoou, então fica tranquilo e sirva a Jesus com todo o pecado, toda sorte de pecados. Tem gente pregando isso aos quatro ventos. Eu estou citando um exemplo. Mas vai ter gente pregando que você não deve evangelizar, que não deve evangelizar ninguém. Vai ter gente dizendo que você não tem que contribuir na obra de Deus, que isso não tem nada a ver com você, com a igreja, com a lei e tal, e outras coisas. Ou seja, mas o evangelho vai avançar como, pelo amor de Deus? De onde tirar essa situação? Então são tantos púlpitos. E quem corre risco? Os meninos. Ele está dizendo que os meninos ficam agitados de um lado para o outro, e eles são levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você vai extrair da Bíblia aquilo que você quiser, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia, lá em Salmos, que diz assim: pega teus filhos e esmaga na pedra. Se você não tiver a luz do Espírito Santo, você vai pegar seu filho e esmagar na pedra, e vai dizer: a Bíblia mandou. Então a luz do Espírito Santo é que nos traz a revelação, é que nos traz a direção. Então ele está dizendo, isso é um perigo, isso é um perigo, isso é um perigo. Por isso que nós precisamos de crescer, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, diga comigo, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aí ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo de Cristo, que é a igreja, que sou eu e você, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. A edificação desse corpo acontece, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe como as pessoas crescem no corpo de Cristo? Não é o pastor que gera o crescimento, nós geramos crescimento uns nos outros. O pastor coopera com esse processo, mas o crescimento e a edificação, ela é realizada através de um irmão mais velho cuidando do mais novo, um edificando o outro, um profetizando ao outro, um corrigindo o outro, um apoiando o outro, amando o outro, direcionando o outro. Esta igreja, corpo, ela trabalha pelo seu próprio aumento. Um ajuda o outro no seu crescimento. Agora só os maduros podem ajudar os imaturos. Então esse é o plano do coração de Deus, esse é o sonho do coração de Deus, esse crescimento de todas as pessoas. Mas na prática, pastor Jairo, como é que funciona? Eu vou te falar aqui na prática como que funciona. 20% das pessoas, de modo geral, não estou falando desta igreja, estou falando de modo geral, 20% das pessoas crescem, chegam à maturidade, se tornam servos de Cristo operantes no ministério. 80% são apenas ouvintes, meros participantes que sentam na arquibancada e assistem o jogo acontecer. 20% entra em campo. Estou falando de números, de modo geral. Mas esse não é o coração de Deus, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é até que todos, diga comigo, todos se tornem adultos, todos tenham revelações, todos executem o plano de Deus para as suas vidas, até que todos. Então no cristianismo bíblico, Jesus não é somente um ser a ser adorado, mas ele é um ser a ser imitado. Então não é para a gente chegar aqui e adorar, sim, adorar, mas ele não é somente para ser adorado, ele é para ser imitado. Jesus precisa ser o centro do nosso universo. Jesus precisa ser a razão da nossa vida, ele precisa ser a luz do nosso caminho. Jesus precisa ser o nosso primeiro pensamento. Jesus tem que ser o nosso modelo, ele tem que ser aquele que nós espelhamos. Eu quero me parecer com ele.
Quando nasce uma criança, os que vão visitar aquela criança, chega lá e eles já ficam perguntando, parece com quem? Com o pai ou com a mãe, não é assim? Com quem que parece? O que acontece se você for visitar um casal de pele escura e chega lá, o filho é loirinho de olho azul? O que passa pela tua cabeça na hora? Vamos imaginar, o casal é de pele bem escura e chega lá, o filho é de loirinho de olho azul. Todo mundo fica assim, mas espera aí, você tem um avô, um bisavô, tem uma linhagem aí, não é assim? As pessoas não ficam especulando, o que aconteceu? O que aconteceu aqui, não é verdade? Porque biologicamente, naturalmente, os filhos têm que parecer com os pais. Tem que ter um ancestral, né, com aquela genética para justificar que aquele filho não foi trocado na maternidade. Nós convivemos com um casal, inclusive casal de pastores que trabalhou junto com a gente, que eles tiveram o filho trocado na maternidade. E descobriram depois de anos. Foi muito sofrimento para aquela família. Sofreram bastante. Então, para justificar que esse filho não foi trocado na maternidade, alguém diga, tem algo errado. Os filhos têm que parecer com o pai. Então, se Jesus é o nosso irmão mais velho, então nós precisamos parecer com o pai. Nós precisamos parecer com Jesus. Então, Jesus, ele precisa ser imitado. Ele é levantado como a régua de medir, a pedra angular, o protótipo, a referência, o primogênito de muitos. Então ele precisa ser a pessoa a ser imitada, copiada. Vocês estão entendendo? Estamos juntos nisso? Temos um alvo. Então ele é a régua de medir, ele é a pedra angular. Sabe o que significa pedra angular? A pedra modelo. Então na época não se tinha essas formas como hoje é tudo um tijolo. Então você vai lá e fala, eu quero comprar tantos tijolos de 8 furos, não é? Então o tijolo de 8 furos ele já tem uma medida exata, ele vem de uma forma perfeitinho. Naquela época não era assim, as casas e construções eram feitas de pedras, então criava-se uma pedra angular, uma pedra modelo. Então olha, faça a construção por essa pedra angular. Todas as pedras tinham que ser cortadas para ficar como aquela pedra. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus é o protótipo, o modelo que foi criado para servir de exemplo, a referência, o primogênito de muitos. Então ele precisa ser a nossa referência. Então as pessoas têm que olhar e dizer assim, mas como você se parece com Jesus? Gente, eu estou vendo Jesus em você. Esse deve ser o alvo, essa busca pela transformação. Transformar até atingir a estatura do varão perfeito. É exatamente o que a Bíblia chama de a corrida que nos é proposta. Transformar até atingir a estatura de varão perfeito. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para as nossas vidas. Que nós sejamos transformados dia após dia. Eu volto a repetir o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele está dizendo, mas uma coisa faço, eu estou buscando. Eu preciso ser hoje melhor do que fui ontem. Eu preciso ser amanhã melhor do que hoje. Então essa busca pela perfeição, ela tem que ser constante. Enquanto eu estiver nessa vida, eu vou estar lutando contra o orgulho, eu vou estar lutando contra uma série de sentimentos ruins. Alguém falou um negócio que eu não gostei, aquilo remói aqui dentro e quer dar uma crise, e eu venço aquilo, e porque Cristo me deu vitória, e eu não vou guardar mágoa de ninguém, eu não vou deixar esse orgulho me vencer, eu vou romper com as amarras, eu vou romper com os atrapalhos, e eu vou para os lugares altos em Deus, eu vou conquistar tudo que Deus tem para mim, porque eu vou romper com tudo isso. Tem uma busca, é um alvo que eu tenho estabelecido em mim, é um alvo. No momento em que você deixa qualquer sentimento
agir no teu ser, sentimento ruim, agir no teu ser, você perde completamente a capacidade de tomar decisões corretas. Você vai agir por impulso, você vai agir movido por aquele sentimento. Pessoas perdem emprego, pessoas perdem empresa, perdem negócios, perdem posição por não saber lidar com os sentimentos interiores. O sentimento age, ela perde a estribeira, como diz no ditado popular chulo, né? Ela perde a estribeira, fala besteira, e gera uma crise e acaba perdendo oportunidades na vida, porque ela não entendeu como deve lidar com os seus sentimentos. Essa busca por essa mudança interior. O Espírito Santo, usando o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos. Então, no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você é convidado para uma corrida. Ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você está numa corrida, você é um atleta numa corrida, e essa corrida que te é proposta é uma corrida para ser parecido com Jesus, para ser varão perfeito. Você está numa corrida para ser varão perfeito, para maturidade, para ser maduro em Cristo, para se parecer com Jesus nas obras, nos atos. Aí ele completa no versículo 2 dizendo o seguinte: olhando firmemente para Jesus. Versículo 2: olhando firmemente, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com os olhos fitos em Jesus. Então eu estou correndo a corrida que me é proposta, com os meus olhos em... Eu corro olhando na vida do irmão, na vida do discipulador, do líder do Life Group, do pastor. Eu corro olhando em Jesus. Eu ponho os olhos em Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o modelo. É Jesus que eu quero parecer, Jesus que eu vou imitar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E a pergunta é possível ser igual a Jesus? Você acha que é possível ser igual a Jesus? Sim ou não? Biblicamente falando, é possível ser igual a Jesus? Sim, é possível. Olha o que ele diz em Colossenses 1, 28 e 29. Olha o que ele diz aqui, ó. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Diga comigo, a todo homem. Mulheres, não fique achando que não é com vocês não, tá? Essa palavra homem aqui está falando de ser humano. Não tem nada a ver com o sexo masculino, tá? Então, está envolvendo você. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem e em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, a essa igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, nós vamos ensinar, nós vamos advertir, né, com toda a sabedoria, porque nós precisamos apresentar todo o homem perfeito em Cristo. O plano de Deus é que todos sejam perfeitos em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então o dever de cada um de nós é correr atrás dessa perfeição, porque Ele nos chamou para sermos perfeitos em Cristo. Então o nosso dever é trabalhar para que nós possamos e levar aos outros que estão ao nosso lado, através de ensino, através de advertência, né, com toda a sabedoria, para que todos sejam perfeitos em Cristo. Existem 3 tipos de homem. A Bíblia fala desses, 3 tipos de homem. É a tricotomia humana. Nós vamos falar disso no próximo domingo. Você vai entender com um pouco mais de clareza acerca dessa tricotomia, porque isso aqui é chave para você entender sobre essa corrida em direção ao topo, em direção à linha de chegada, a esse alvo. Então existe o homem natural.
primeiro homem é o homem natural. O segundo homem é o homem carnal. Carnal. O natural, o carnal, você vai entender um pouco mais disso no próximo culto, né? Nós vamos falar um pouco mais disso, mas eu já te apresentando o plano de ação aqui para você poder entender. Então existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então a Bíblia fala desses três tipos. Deixa eu te mostrar aqui já em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Olha o que ele explica aqui, ó. Ora, o homem natural não aceitam as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, você vai falar para ele sobre Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Eu tive uma visão, eu tive uma revelação, o Espírito Santo me direcionou, e ele me falou isso. Ele vai falar: você está doido, cara, alguém fez tua cabeça, você é um quadrado, você está sendo manipulado por alguém, tem alguém manipulando você, não é isso que eles vão falar? Quem é que está te enganando assim? Por que ele não consegue entender? Porque isso é loucura para ele, é loucura. O homem natural, ele não vai conseguir entender que você fala: eu tenho uma revelação de Deus para você. Olha, eu estava olhando para você, eu tive uma visão de Deus, e eu tive uma visão que eu vi você assim, assim, assim. Ele vai falar: que para com isso, rapaz. Porque isso para ele é loucura, ele não consegue ter esse discernimento, ele não pode entendê-la, porque essas coisas só têm discernimento de forma espiritual. Agora, quem é espiritual, discerne todas as coisas. Agora a pessoa espiritual, ele vai discernir tudo, ele vai conseguir ter discernimento de todas as coisas, porque ele é espiritual, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós pensamos como Cristo. O nosso modo de pensar é o modo de pensar de Cristo. Eu não sou esquecido, eu não sou desastrado, eu não sou uma pessoa, eu sou muito descuidado, eu sou muito isto. Tem gente que se autodesvaloriza falando das suas, das questões pessoais, mas na realidade, nós temos a mente de Cristo. Nós devemos ser pessoas espirituais com a mente de Cristo. Eu lembro de tudo, eu guardo tudo, eu aprendo tudo, eu posso, porque eu tenho a mente de Cristo. É isso que ele está querendo explicar. Nós vamos detalhar isso um pouco mais na próxima parte, no próximo episódio dessa série. Mas deixa eu finalizar com esse texto aqui, ó. Você vai entender isso daqui, porque o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, ó: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Mas não era para a igreja? Era para a igreja de Corinto. Ele diz: eu não pude falar para vocês, porque vocês, como a espirituais, vocês não são espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então aqui mostra que a própria igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo, ele diz: eu não posso escrever para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. A divisão, a inveja, a contenda entre vocês. Não, o apóstolo Paulo prega melhor. Não, o Apolo prega melhor. Não, eu prefiro a liderança do Apolo. Não, eu prefiro a do Paulo. Ele cita isso na sequência. Ele diz: vocês são carnais, vocês dividem, vocês não entenderam ainda o que é corpo. Vocês são carnais, porque vocês não entenderam ainda de que maneira vocês vão agir para ser as pessoas que Deus quer que vocês sejam. Conclusão da primeira parte: nós precisamos ter um alvo, e o nosso alvo é uma busca frenética, constante, pela maturidade, pela transformação. Nós precisamos buscar. É dolorido? É.
Tem uma frase do pastor Sabá que eu quero finalizar com ela, que ele diz assim, ó: a mudança é complicada, não é fácil você fazer essa mudança, porém a acomodação é uma decisão suicida. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. A mudança é complicada, porém a acomodação é uma decisão suicida. Você aceita o alvo? Você aceita o alvo? Então coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Coloca em pé. No próximo culto, nós vamos trazer a segunda parte desta série, o alvo, a busca pela transformação, o plano que Deus tem para a sua vida no futuro. E você não pode perder, fica conosco, vem participar dessa série no próximo culto e tenho certeza, Deus tem algo para falar com você, em nome de Jesus.